Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Senhor Jesus para adorar ao nosso Deus, para cultuar ao nosso Deus. Hoje é dia do Senhor. É claro que todos os dias devemos dedicar o nosso coração a Deus, mas hoje principalmente é um dia reservado para adorar ao nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai, depois desse lindo prelúdio que nós ouvimos. Vamos agora adentrar em espírito e em verdade para adorar ao nosso Pai, ao nosso Criador. E este é o único motivo para nós adorarmos, porque Ele é o nosso Pai e o nosso Criador. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus e vamos louvar ao Senhor. Pai, te agradecemos por mais um domingo, podermos estar reunidos num só coração, num só espírito, numa só alma, para podermos prestar este culto a Ti, ó Pai. Sabemos que das nossas mãos, Senhor, nada perfeito pode sair, porque Tu és um Deus perfeito, ó Pai, e não há nada que alcance a Tua perfeição, Senhor. Somos simples pecadores, com corações sujos, com os nossos pecados, mas neste momento estamos nos achegando diante da Sua presença, com a confiança e a certeza que foram dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando abriu o caminho até a Ti, ó Pai. E nós queremos Te louvar com todo o nosso coração, Senhor, com toda a nossa alma. Receba o nosso culto, receba os louvores que vamos cantar a Ti, porque serão dados totalmente para a Tua honra e para a Tua glória. Nos abençoe com a Tua rica presença, Senhor. Faz com que sintamos o Seu toque em nossos corações, que sintamos, ó Pai, dentro de nós o mover do Teu Santo Espírito, que sejamos, Senhor, cheios e transbordantes da Tua presença. Ó Pai, fala com o Teu povo pela Tua palavra também nesta tarde e receba toda a honra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos começar louvando. Hoje nós louvaremos hinos, os clássicos do nosso cenário. Que segurança sou de Jesus. Gosto de cantar este louvor. Ele diz: canta minha alma, canta ao Senhor, sempre, sempre vamos render ardente louvor ao nosso Deus. É nesse espírito que vamos louvar. Eu já desfruto dos bênçãos
ardente louvor. Vamos louvar agora o hino 202. Ele é meu e também o teu Senhor. O Senhor preserva todos que o amam. Salmo 145, 20. Ele é dono da chuva, do sol, do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é o meu Senhor e também o teu Senhor. Vamos cantar. Louvando agora o hino 33, Deus cuidará de ti, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Deus cuidará de ti, porque tudo ele vê, tudo provê, sim cuidará de ti. Deus cuida de nós, irmãos, vamos confiar. Aflito e
próximo louvor nós vamos cantar, chama Tocou-me. Eu gostaria que você lembrasse do dia em que Jesus tocou a sua vida, aquele dia especial que você teve o encontro com Jesus, quando tudo começou a fazer sentido, quando tudo começou a esclarecer a nossa condição, a condição de Deus na nossa vida. Quando Ele nos tocou, tudo mudou no nosso ser, dentro de nós, a nossa volta, nosso propósito de vida, nosso significado. E neste momento, louvando este louvor, vamos lembrar do dia em que Jesus nos tocou. Graça e paz, irmãos. Já pudemos louvar a Deus, oramos a Deus, já nos quebrantamos na sua presença,
Tivemos esse louvor maravilhoso com esses hinos clássicos que são tão lindos, têm letras tão profundas. Neste momento, ainda nesse espírito de louvor, nesse espírito de adoração, nós vamos professar a nossa fé. Lembrando, eu sempre gosto de frisar, nós professamos. O que é professar? Nós dizemos em que nós cremos. Né? A profissão de fé, a confissão de fé, ela não é uma reza, uma mera repetição. Não, nós refletimos no que nós cremos, no que nós estamos falando. E é desta forma que vamos fazer a nossa confissão de fé neste momento, refletindo em cada palavra, em cada frase, porque essa é a razão, esse é o resumo de tudo que nós cremos. Então, neste momento, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, amém. O resumo da nossa fé. Quando perguntarem o que você crê, está aqui, confissão de fé, o resumo da sua fé. E ainda neste momento de reflexão, vamos ler a palavra do nosso Deus, vamos meditar na palavra do nosso Pai, por meio do Salmo 34. Os irmãos leiam comigo e meditem também em cada frase, em cada versículo. Vamos todos ler juntos, vamos todos meditar juntos. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado.
A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém. Que salmo maravilhoso. Salmo maravilhoso para aquele que está debaixo da maravilhosa graça do nosso Deus. Amém, irmãos? Agora, neste momento, vamos aprender um pouquinho mais de Libras no nosso momento Mãos que Falam. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos mais um domingo para aprender um pouquinho mais sobre os livros da Bíblia em Libras e hoje nós vamos aprender o livro de Êxodo. Aí aquela breve explicaçãozinha sobre o sinal. O livro de Êxodo, ele é um dos livros da lei, né? E lei em Libras se faz assim, ó, lei. Esse é o sinal de lei em Libras. Então o livro de Êxodo ele foi extraído desse sinal e a gente faz ele assim, ó. Primeira letra do livro é E, que é assim em Libras. Espalma essa mão aqui e faz assim. Olha, tá vendo? É assim que se faz o livro de Êxodos, tá? Livro da lei. E o texto base de hoje, desse domingo, ele está em Romanos. Romanos, é só a gente lembrar ali do capacete romano, fazer assim, olha, um 4, e a gente vai passar na cabeça, olha. Romanos, tá? De novo, ó, faz um 4 e quando for fazer o sinal, Romanos, ó. Capacete dos romanos, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Os irmãos estão prestando atenção direitinho aos sinais? Quando a nossa irmã Paula ensina, vocês estão fazendo? Quando voltarmos da pandemia, vai ter chamada oral. Era todo mundo já falando em Libras, essa linguagem maravilhosa onde nós poderemos nos confraternizar e poderemos também estar muito mais próximos dos nossos irmãos que têm deficiência auditiva. Então vamos treinar, enquanto a nossa irmã Paula vai passando a linguagem, vai fazendo junto, para que isso torne um hábito. Se Deus quiser, nossa igreja vai ser praticamente aí toda, eu não sei se eu posso falar assim, mas alfabetizada na linguagem de Libras, para que todos possam acompanhar. Inclusive, só fazendo um esclarecimento, livro de Êxodo, Êxodo em si significa saída, né? É um livro que trata da saída do povo do Egito, mas ele está dentro do Pentateuco, que também é conhecido como a Torá, o livro dos judeus, que faz parte dos livros da lei, tá bom? Só para fazer um adendo, um esclarecimento por causa do nome, do sinal do livro do Êxodo. Amém? Neste momento, então, vamos preparar os nossos dízimos, vamos preparar as nossas ofertas. Você que é da nossa igreja sabe, temos nossas responsabilidades que são grandes. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Então, separa a sua melhor parte, sua melhor porção. Honre a Deus com os dízimos e com as suas ofertas. Você que não faz parte do nosso aprisco, não fique chateado, constrangido. Louve conosco. Esse é o momento agora de oferta, principalmente para os nossos irmãos aqui da nossa igreja. Então prepare seus dízimos, prepare as suas ofertas. Você já sabe, pode entregá-las para a diaconisa Lúcia ou para a evangelista Verônica. Aí elas repassam para a igreja. Ou, se preferir, entre em contato com a missionária, ela passa o número da conta e aí pode ser feita a transferência dos valores, tá bom? Mas importante, seja fiel a Deus no seu tempo, na sua dedicação, seja zeloso e também da forma material, que é assim que Deus também te abençoa, né? Então você, agora irmão da IMP, prepara seus dízimos, suas ofertas e vamos louvar a Deus neste momento. Vamos louvar agora o nosso hino 434, Teu Santo Amor, Jesus, é o hino do mês, e para
Louvando, vamos ofertar os nossos corações ao nosso Deus em gratidão. Amém. Agora, em continuidade ao nosso culto, podemos louvar, adorar ao nosso Pai, mas também oramos, também pedimos. Esse é o momento dos pedidos, momento de intercessão. Logo após os pedidos de intercessão, nós vamos orar por esses pedidos, vamos agradecer também pelos dízimos e pelas ofertas. Teremos a nossa meditação, nosso devocional e recebemos a mensagem. Então, neste momento, os agradecimentos. Sempre gosto de começar pelos agradecimentos. Primeiro, nós agradecemos ao Pai, depois nós pedimos. Então, nossa diaconisa Lúcia, ela agradece pela sua família, pela proteção e pelo amor de Deus. Amém. Nossa diaconisa Edivânia, ela agradece pela graça. Ela colocou favor imerecido, ou seja, ela está falando aqui da graça, da salvação. Amém. Vamos sempre lembrar disso, irmãos. Nós não merecíamos, nós estávamos mortos e já estávamos condenados. Mas por causa da maravilhosa graça de Deus, hoje temos vida e a vida eterna. Vamos sempre agradecer ao Pai por isso. E nossa irmã Regina, um grande abraço, irmã Regina, nosso irmão José, Gabi, toda essa família linda. Ela agradece a Deus por tudo. Amém. Vamos sempre, coração agradecido. Em tudo dai graças. E também pedimos, agradecemos sim a Deus, mas colocamos os nossos medos, colocamos as nossas dúvidas na presença do nosso Pai. O Pai é bom, Ele ouve a nossa oração, Ele responde a nossa oração. E a nossa evangelista Verônica, ela pede pela saúde das suas filhas, a Gi, a Gisele e a Gabi, a Gabriele. Deus proteja a Gi, a Gabi, e ela pede pela saúde de todos os irmãos. Amém. Eu não tenho notícias ainda de que algum irmão foi contaminado por essa pandemia, que assim continue até o final.
Que o Senhor nos proteja e nos guarde. E não só do coronavírus, mas que nos proteja, né, de todos os males que estão neste mundo. Nosso diácono Fábio pede pelo trabalho, por projetos dos irmãos pelo Brasil. Vamos orar. O país passa por um momento terrível, dificílimo. Novamente agora, né, foi na sexta-feira, né, mais uma grande derrota para o nosso Brasil, que foi a saída do ministro Moro. E só por Deus, irmãos, vamos orar muito pelo nosso país. O país ele está em crise em todos os aspectos. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Que Deus tenha misericórdia desses governantes e dê mais sabedoria a esses governantes. E dê sabedoria a quem vota nesses governantes, porque falta muita sabedoria. O óbvio as pessoas não conseguem ver. Vamos orar para que Deus mantenha nosso trabalho, nossos projetos, para que nunca falte o pão de cada dia. Lemos o Salmo agora, que trata sobre isso, como Deus cuida dos seus filhos. Nosso irmão Marcos pede pela vida do seu irmão Valdir. Vamos orar pelo Valdir. Aqui é o irmão Marquinho, né? Pedindo pelo Valdir. Vamos orar por ele. Nosso diácono Antônio pede pela sua família, especialmente sua mãe, que está internada, e pela INPE. Essa semana que passou, a mãe do nosso diácono ela foi internada. Ela precisa fazer um novo cateterismo. Ela não corre risco, ela está bem, está sendo cuidada, mas está internada. Vamos orar por ela, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus abençoe os médicos que estão cuidando, né, os enfermeiros, para que tudo corra bem. E vamos orar pela nossa igreja. Diaconisa Rosa e Diaconisa Edivânia, eu juntei os pedidos aqui porque era praticamente o mesmo pedido. Olha como as irmãs estão aí em união, em conexão, né? Elas pedem pelos pastores, pedem pelos irmãos da INPE, pelos enfermos, pelo mundo e pela nossa Manu, né? A Manuela que está aí na fronte, nesse combate à Covid. Que Deus proteja a nossa irmã Manu. E nossa irmã Regina, ela pede que Deus continue abençoando os irmãos da INPE. Amém. São vários pedidos. Agora eu quero que os irmãos escolham aqui um pedido, lembre-se de um desses pedidos. Vamos orar durante a semana por esses pedidos, mas escolha um para você orar. Vamos também agradecer pelos dízimos, vamos agradecer pelas ofertas, porque o Senhor tem nos sustentado. E na sequência teremos nosso devocional. Então prepara o seu coração, medite no devocional, para logo, né, em seguida recebermos a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Grande e poderoso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, ó Pai, porque pudemos neste momento ofertar os nossos dízimos, Senhor, as nossas contribuições, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, mesmo o país passando por esses momentos de dificuldade, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Te damos graças, obrigado, ó Pai, por isso. Também te agradecemos, ó Pai, porque somos salvos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos toma pela sua mão. Te agradecemos pela sua bondade, ó Pai, adoramos o seu nome, o Senhor Deus que é grande e poderoso, ó Pai. Neste momento lembramos, ó Pai, dos enfermos, lembramos daqueles que precisam da saúde física, saúde espiritual, a saúde mental, ó Pai, que o Senhor derrame, Senhor, a saúde, derrame, Senhor, Santo Espírito para aqueles que não te conhecem, ó Pai, aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor proteja, o Senhor dê sabedoria aos médicos, ó Pai, aqueles que estão sendo afetados por essa pandemia, que sua forte mão estejam com eles, ó Pai. Tenha misericórdia de todos nós, nos proteja, ó Pai. Pedimos, Senhor, pela nossa irmã Manuela, que está aí à frente, né, tentando ajudar ou contribuindo, ó Pai, essa luta contra essa pandemia. Dê sabedoria, dê forças, ó Pai. Proteja de todo o mal, ó Pai. Oramos também, pedimos pelos nossos governantes, ó Pai, mude o coração deles, ó Pai, coração cheio de soberba, cheio de orgulho, coração vaidoso, ó Pai, coração que se preocupa mais com o que é material, o que é finito, Senhor, e não olha para o povo, não respeita o povo, ó Pai, não faz o que tem que ser feito para que esse país possa ser próspero, ó Pai.
Tenha misericórdia desses governantes, mude esses corações, ó Pai. Mas proteja também o seu povo para que nunca falte o alimento, nunca falte, Senhor, uma vida digna no nosso meio, ó Pai. Que entre nós, Senhor, sempre haja fartura, por maior que seja a dificuldade, ó Pai. Neste momento também nos preparamos para ouvir da Sua palavra, ó Pai. Toque profundamente em nosso coração, abra nossa mente, abra o nosso ouvido, ó Pai, para que possamos meditar na Sua palavra e praticar a Sua palavra em todo o tempo. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Mais uma vez, graça e paz a todos. Chegou um momento importantíssimo do culto, um momento de recebermos a santa palavra do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus é a única verdade e neste momento ela será transmitida ao seu coração. Então, prepare o seu coração para que ele esteja totalmente aberto, disposto diante de Deus para ouvir aquilo que ele tem para dizer a cada um de nós, amém, irmãos? E sejam ricamente abençoados pela palavra de Deus nesta tarde. Hoje nós vamos falar sobre a importância de despertarmos. Está na hora de despertar. Leremos o texto de Romanos 13, 11 a 12. O texto de Romanos. Romanos nós acabamos de aprender por meio das libras como é que faz, né? Então seria o 4, espero que eu faça certo aqui. 4 e fazendo o capacete do soldado romano, né? Então o livro de Romanos, capítulo 13, 11 a 12, tá aqui na tela para os irmãos acompanharem. Vamos ler todos juntos, meditando no ensinamento da palavra de Deus. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Romanos 13, 11 a 12. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala, no primeiro texto que nós lemos, que chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aos cristãos de Roma, ele está se referindo então a cristãos que estão dormindo. E obviamente não estamos falando aqui de pessoas que estão dormindo o sono biológico, né? O sono físico, quando nós chegamos à noite, descansamos, deitamos nossas cabeças e dormimos. Aqui nós estamos nos referindo, evidentemente, ao sono espiritual. E eu quero que nesta tarde você reflita se você não tem dormido demais na sua caminhada espiritual. Se você não está dormindo, se você não está sonolento, se você não está cochilando nessa jornada espiritual. Porque a palavra de Deus manda agora, fala assim, chegou a hora de despertarem do sono, porque mais do que nunca a salvação está próxima. A salvação está próxima. E o mesmo texto fala para nós que devemos fazer isso como? Compreendendo o tempo em que vivemos, irmãos. Tem tanta coisa acontecendo ultimamente ao nosso redor, tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa acontecendo na nossa vida, e nós precisamos entender e compreender, como diz a palavra de Deus aqui, qual é esse tempo que estamos vivendo. Que tempo é esse que nós devemos entender para que possamos despertar do nosso sono espiritual e nos preparar para receber a salvação que está mais próxima do que nunca, que está mais próxima do que quando cremos. Eu quero falar com vocês nessa tarde sobre este tempo que nós devemos entender. Que tempo nós vivemos? Primeiro, irmãos, nós vivemos um tempo curto. É um tempo curto. Vamos entender que o nosso tempo é curto. Jó, quando está lá sofrendo na sua provação, né, passando por todo tipo de dificuldade, de aflição, como teste da sua fé, ele chega a certas conclusões importantes sobre a vida humana, e uma dessas conclusões é que a nossa vida não vale nada diante de Deus. Ele diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira. Não dura muito, não dura muito. Aqui Jó está dizendo o quê? Que o homem que é nascido de mulher, ou seja, todas as pessoas que vivem no mundo, não passa de uma flor, não passa de uma erva. Isso em outros textos da Bíblia, né? Nós temos a mesma referência, que nós somos como uma erva, que cai a folha, cai a flor.
Somos como uma sombra, uma neblina. Há várias referências na Bíblia tratando sobre a vida do homem como algo muito breve, como algo muito passageiro, como algo muito frágil. E Jó fala, vai como a sombra passageira e não dura muito. Ele vem, vive uma vida, tem algumas alegrias, tem sofrimentos, dificuldades, mas num piscar de olhos a sua vida passa. No outro texto de Salmo 95:6, a palavra também fala: são como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Aqui a palavra de Deus nos compara a breves como o sono, como uma relva que brota de manhã e à tarde já murcha e seca. Uma outra palavra do mesmo Salmo 90:12 diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmãos, a palavra de Deus hoje está dizendo para nós que chegou a hora de acordarmos. Tem muito irmão ainda que está levando, sabe, empurrando com a barriga a vida, está levando de qualquer jeito. Ainda não entendeu a seriedade da situação, a gravidade de tudo isso. A nossa vida, ela passa como um sopro. E a Bíblia está falando para nós nesta tarde, olha, vocês têm que acordar porque a salvação está chegando, ou seja, o fim está chegando. Este fim pode ser tanto o fim universal, como o fim de tudo, o fim do mundo, e mais do que nunca está perto, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas também pode ser o seu fim pessoal, o seu fim individual. Porque se você ainda vive todos os dias acreditando que a vida de um homem vai até no mínimo 70, 80 anos, você está muito enganado. A nossa vida, ela não tem, nós não sabemos quando exatamente ela termina, só Deus sabe. Ele sabe exatamente o nosso ponto final. E uma coisa é verdade, irmãos, cada manhã que você acorda, você está mais próximo desse ponto final. Se você olhar para a sua vida e repensar o que ela significa na verdade, tem um ponto final aqui. Deus sabe o dia exato em que você vai terminar sua jornada aqui. Pode ser nos seus 20, 30, 40, 50, 90, não importa. Tem o dia certo ali em que sua vida será levada, será recolhida da terra. E cada dia que nós dormimos e acordamos, cada dia do calendário que nós vivemos, estamos nos aproximando dessa linha final. Então Jó e salmistas estão dizendo o quê? Gente, a nossa vida passa assim, ó, como um sopro, como uma relva, como uma erva que logo murcha, que logo seca. Vejam esse ano, irmãos, parece que foi ontem que nós celebramos o Ano Novo. Já estamos chegando à metade do ano. Os dias realmente, como diz a palavra, os dias estão sendo abreviados por causa dos eleitos. O tempo está passando muito rápido. O que isso significa? Que a primeira coisa que devemos entender, compreender sobre o tempo, porque a palavra fala, compreendam o tempo em que estão vivendo. E a primeira coisa que devemos entender é que o nosso tempo é curto. Nosso tempo é curto. Você que é mais jovem, você que é da minha idade ainda fala, nossa, tenho toda uma vida aí ainda para viver. Engano seu. Nós temos cada dia uma vida a menos para viver, é diferente o pensamento. Nós não temos mais um dia, nós temos menos um dia para ser vivido. Porque a nossa vida, ela é curta, o tempo é curto. E de que forma nós temos vivido este tempo curto, irmãos? Dormindo espiritualmente, relaxados espiritualmente, buscando coisas que não fazem sentido, investindo toda a sua vida, seus esforços em coisas que não têm valor. Quando chegar realmente o fim da linha, irmãos, que pode ser de repente, pode ser em razão de uma enfermidade, pode ser porque Jesus voltou, não importa quando será esse fim da linha, mas que é breve, sim, a todos nós será breve. Quando você olhar para trás, e se der tempo de olhar para trás, toda a sua vida, o que você verá dela? Você ainda está dormindo na sua jornada espiritual. A Bíblia está falando, acorda igreja, está na hora de vocês despertarem do sono. E por isso que esse salmo que nós lemos agora por último fala, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que sejamos mais sábios, para que não vivamos como tolos.
para que não vivamos como tolos, achando que a nossa vida vai durar para sempre aqui na terra. Não vivamos como tolos, desperdiçando cada minuto precioso da nossa vida com coisas inúteis, ou simplesmente sentados e parados. Você está parado na sua vida espiritual, você está parado diante de Deus. O que você está fazendo com seu precioso tempo, irmãos? Essa é a reflexão que a palavra de Deus nos traz nesta tarde. E ela ainda diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, num outro texto de Efésios, ele diz assim: atenção com a forma como vocês vivem. Não vivam como tolos insensatos, mas como sábios. E como sábios vivem? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. E aqui dá a impressão que é uma carta branca para que a gente saia vivendo desvairadamente. Vamos aproveitar então cada minuto da vida porque ela vai acabar. Mas não é nesse sentido que Paulo está falando. Ele está falando justamente o contrário. Essa é a forma que vivem os tolos, os insensatos, gastando o seu precioso tempo. Cada dia que Deus dá como uma nova oportunidade para glorificá-lo, para viver uma vida correta, para viver uma vida boa diante de Deus, para viver coisas da terra. Quem são essas pessoas que estão dormindo? Pessoas que ainda estão apegadas às coisas deste mundo. Ainda não entenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Você está dormindo quando você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você não está dando a seriedade sobre o que está sendo pregado, irmãos. Irmãos, hoje a palavra é um pouco dura, sim, mas é dura porque precisamos despertar. Precisamos despertar. A palavra de Deus não mente, tudo que está nela está sendo cumprida. E uma coisa que ela disse agora para nós é: cada dia mais a sua salvação está chegando. Tudo o que está acontecendo no mundo, irmãos, já estava escrito, está sendo simplesmente cumprido. Mais do que nunca devemos acordar, ficar sóbrios, despertos, para entender o que está acontecendo, qual é o meu tempo. Senhor, esse pouco tempo de vida que eu tenho, quero viver para a Tua glória, quero acumular tesouros no céu. Viver corretamente, irmãos. Isso é muito importante. E este texto fala, então, o que aproveitar ao máximo a oportunidade? É compreender logo a vontade do Senhor. Não viver toda a sua vida aqui, o pouco que resta, fazendo a sua própria vontade, vivendo da sua maneira e quebrando a cara, fazendo coisas erradas que não agradam ao Senhor, só levando bronca, repreensão, vivendo uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Que tipo de vida você tem levado? Onde você tem colocado importância na sua vida? O que você tem realmente valorizado? O que realmente tem sido importante e prioridade para você? Não está na hora de você ficar gracejando, não é hora de você ficar relaxado, não é hora de você achar que tudo isso é uma brincadeira. As coisas do reino de Deus são muito sérias, irmãos, muito sérias. E não são coisas que a gente pode apostar na sorte. Vamos ver se acontece. Não dá para esperar o vamos ver, porque quando acontecer já será tarde demais. Quando a sua vida for requerida, for levada por Deus, já será tarde demais. Quando o Senhor Jesus voltar, e será breve, será tarde demais. Para qualquer tipo de arrependimento, tentar consertar os erros, tentar consertar a sua vida, acordar, será tarde demais. O momento de acordar é agora, irmãos, é agora. Além de ser um tempo curto, que tempo nós vivemos? Vivemos um tempo favorável. A Bíblia fala que nós vivemos um tempo favorável. Olha o que diz em 2 Coríntios 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação.
2 Coríntios 6, 1 a 2. Aqui o apóstolo Paulo fala, olha, eu como cooperador de Deus, digo a vocês, insisto para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Eu não tenho dúvida que toda a nossa igreja aqui, reunida nesta hora, neste momento para cultuar ao Senhor, recebeu a graça de Deus. Recebeu a graça, recebeu a salvação. Dia após dia, Deus derrama graça sobre graça, graça abundante. Em nossas vidas onde abundaram pecados, superabundou a graça de Deus. Nós fomos sim alvos da graça de Deus. Mas Paulo fala, olha, não tenham recebido essa graça em vão. Para de desvalorizar essa graça preciosa e maravilhosa. Para de abusar dessa graça. Por quê? Aí ele fala, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, o segundo tempo que nós temos que entender, além de ser um tempo curto da nossa vida, é que agora é o tempo da salvação, irmãos. Agora é o tempo da graça. Quando Jesus veio, ele abriu um novo tempo. Esse novo tempo se chama tempo da graça, ou também nós chamamos de tempo do Espírito Santo. Agora nós temos palavra de Deus em abundância. Quando você quiser ler, ouvir, meditar na palavra de Deus, você tem ali na sua frente. A Bíblia fala, né? Busquem a Deus enquanto se pode achar. Hoje é o tempo ainda em que nós podemos achar a Deus, podemos encontrar a Deus. E é por isso que se chama tempo da graça. Hoje o Espírito Santo está aqui, convencendo os corações dos seus pecados, falando aos corações, tirando-os da maldição, tirando-os do pecado. Mas a Bíblia profetizou, haverá tempo em que as pessoas procurarão e procurarão, terão sede e fome da palavra de Deus e não a acharão mais. Ficarão desesperados pedindo por Deus e Deus não estará mais. Ele simplesmente recolherá o seu espírito. Não haverá mais graça, recolherá a sua graça. Só ficará tormento, só ficará coisas tenebrosas aqui para os que ficarem. Imagina, irmãos, que coisa terrível será um mundo sem Deus, um mundo sem o Espírito de Deus, um mundo sem a graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala que hoje, agora, é o tempo da salvação. Agora a porta da salvação está aberta para todos que a buscarem por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Outro texto da Bíblia fala, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Olha o que diz esse texto de Hebreus, irmãos. Cuidado, irmãos. Se encorajem hoje, no tempo que se chama hoje, e não se endureçam pelo pecado, não sejam incrédulos, ou seja, não duvide de todas essas coisas que estão sendo pregadas a vocês. Porque se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aqui Paulo está lembrando, Paulo não, o autor de Hebreus, que supostamente pode ser Paulo, mas não temos a certeza, né? Mas o autor de Hebreus está dizendo o quê? Ele está dizendo todo um contexto, depois os irmãos podem ler com calma o capítulo 3 de Hebreus. Ele fala, teve uma rebelião lá no tempo de Moisés. Moisés pregava, falava e o povo não largava o seu mau caminho. Então aqui ele fala, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como fizeram lá na rebelião, como seus pais antepassados fizeram isso lá e não entraram na terra de Canaã. Eles não entraram na terra de Canaã porque foram incrédulos, porque duvidaram de Deus, porque não ficaram firmes em Deus, na promessa de Deus, porque estavam dormindo, irmãos. O povo de Israel, aquela primeira geração que saiu do Egito, nenhuma dessas pessoas entrou na terra de Canaã porque simplesmente não acreditaram o suficiente. Não acreditaram em Deus o suficiente.
estavam espiritualmente dormindo, achando que tudo se limitava àquele deserto. Assim como muitos de nós, a gente acha que tudo se limita a esta vida. Você está dormindo, preocupado com besteira, sabe? Fica aí sentado perdendo tempo, enquanto pode fazer coisas para o reino de Deus, pode fazer coisas para glorificar a Deus. Está aí perdendo tempo, fazendo o que não edifica, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Você está dormindo, irmãos. De modo nenhum esses que dormem entrarão no reino de Deus. E se hoje vocês ouvem a voz de Deus, e a voz de Deus está sendo falada nessa tarde, não endureça o seu coração. Durante o tempo que se chama hoje, hoje é o tempo da salvação, hoje é o tempo da graça, hoje você tem que endireitar o seu caminho torto. O que há de pendente na sua vida, resolva agora, porque agora é o tempo da salvação. O que você tem aí para resolver com Deus, com o seu próximo, resolva de uma vez por todas. O que você tem que endireitar diante do Senhor, para de empurrar, para de deixar aí para o amanhã, faz agora, se arrependa agora, larga o mau hábito, larga o seu mau caminho. Jovens, adolescentes, juniores, estão tudo dormindo, achando que a vida de vocês vai durar para sempre. A vida de vocês não durará para sempre, nem de vocês, homens e mulheres. Pelo contrário, irmãos, o tempo da salvação é agora que está sendo pregada a mensagem poderosa da palavra de Deus na sua vida. Agora que você está ouvindo essa mensagem, você já não é mais inocente, porque o aviso de Deus foi dado a você. O aviso de Deus foi dado a você durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo favorável. O tempo é chegado, dizia ele, Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando João Batista começou a pregar, a primeira pregação do João Batista era essa: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus começou seu ministério público, a primeira pregação de Jesus foi: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ele disse isso: o tempo é chegado. Que tempo é esse, Senhor? É o tempo da salvação. É o tempo da graça. É agora, o tempo de se arrepender verdadeiramente. O tempo de acordar e parar de ficar dormindo e parar de ficar enrolando a sua vida espiritual. De arrumar o que tem que ser arrumado. De endireitar o que tem que ser endireitado. De deixar as coisas que não agradam a Deus de uma vez por todas. De sair dessa roda da maldição que prende o seu pé. Sabe, que prende os seus pés, que te leva a fazer sempre a mesma coisa, viver da mesma forma. Hoje é o tempo da salvação, irmãos. O tempo é chegado. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Não sejamos incrédulos, para que possamos entrar no descanso de Deus, que é a nossa vida eterna. E por último, além de ser um tempo curto, além de ser o tempo favorável da salvação, nós vivemos o tempo próximo do fim. É o tempo próximo do fim, disso não tenho dúvidas. O texto de hoje fala: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Já vimos 3 tempos, né? Tempo curto da nossa vida, tempo favorável da salvação e agora o tempo próximo do fim. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Romanos 13, 11 a 12. Irmãos, a Bíblia compara a nossa passagem nesta terra como noite. Em várias passagens da Bíblia, tudo é tratado aqui como noite, principalmente quando a alta noite, quando Jesus está próximo de voltar. Nós temos a alta noite. E nessa hora é a hora que todos dormem. Por que a Bíblia compara a noite? Justamente porque é a hora que todos dormem. Por várias vezes Jesus orava à noite, quando voltava os discípulos estavam dormindo. Eles não conseguiam orar com Jesus. Então Jesus falava: vigiem e orem para que não entrem em tentação. Vigiem e orem.
Em várias vezes também Jesus falava para os seus discípulos, ó, vigiem, porque não sabem a hora que eu vou voltar. Irmão, só vigia quem está na calada da noite, que é quando realmente o ladrão pode vir sorrateiramente. E a vinda de Jesus, a volta de Jesus é comparada ao ladrão, a vinda do ladrão da noite. Vamos ler um texto aqui interessante que diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Estamos falando da volta do Filho de Deus, de Jesus. Ele mesmo está dizendo: nem os anjos do céu, nem o Filho, nem ele próprio, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite, ó a noite aí, ó, o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por que Jesus conta a história de Noé? Porque Noé, o dilúvio que aconteceu com Noé, veio como um julgamento que devastou toda a terra e dizimou toda a humanidade, exceto a família de Noé. Então Jesus compara e fala assim, todo o texto que nós lemos agora, né, por último, se refere à surpresa, ao elemento surpresa da volta de Jesus. E justamente num cenário em que as pessoas menos esperam, ou aguardam, isso vai acontecer. E é por isso que Jesus compara a noite, porque à noite geralmente estão todos dormindo. E é o texto de hoje, devemos acordar do sono. Então Jesus fala, como que foi nos dias de Noé? Ninguém estava nem aí. Noé falava, mas ninguém nem acreditava. Eu quero saber, irmãos, quantos de vocês realmente acreditam nas promessas e nas profecias da palavra de Deus? Jesus está voltando. Que tempo é esse que nós devemos entender? É o tempo próximo do fim. Tudo o que está acontecendo, inclusive essa questão da pandemia, já está tudo escrito aqui. Né? Doenças, epidemias, já estava escrito aqui na palavra. Toda a desgraça, todas as terríveis catástrofes naturais, né? O amor, o aumento da ciência, está tudo registrado na palavra de Deus, por isso que ela é a revelação perfeita. Então significa que mais do que nunca estamos sim chegando perto do dia, irmãos. Se você vai ser levado antes ou não é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, o fim está chegando. E aí Jesus fala, sabe o que vai acontecer? Exatamente como aconteceu no dia de Noé. As pessoas bebiam, comiam, casavam, ou seja, Jesus não está falando exatamente do ato de beber, comer ou casar. Mas Jesus está dizendo, as pessoas viviam suas vidas normalmente, as pessoas tocavam suas vidas normalmente. Era um dia comum como qualquer. Olha que interessante, irmãos. Era um dia comum, será um dia comum como qualquer outro. Quando de repente começou a chover, eles só se deram conta quando Noé entrou na arca, Deus mesmo fechou a porta de modo que ninguém pudesse entrar, nem mesmo Noé abrir. E aí o que aconteceu, irmãos? Todos os homens que estavam lá vivendo suas vidas normalmente foram dizimados. E a vinda do Filho do Homem será desta forma. E ele ainda faz uma segunda comparação, como um ladrão de noite. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele já ficaria preparado. Mas justamente vocês têm que ficar preparados porque vocês não imaginam a hora em que vocês receberão Jesus voltando. Porque ele voltará quando vocês menos esperam. Olha o que diz aqui no finalzinho de Mateus. Assim também vocês precisam estar preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E não é só aqui, tem vários outros textos que falam disso. Olha o que fala aqui, ó, aqui é Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente
que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, ou seja, não temos que ficar dormindo, temos que estar acordados espiritualmente, porque não somos não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos da noite, mas temos visto muitos que se dizem cristãos ou crentes dormindo. Porque Jesus contou a parábola das virgens, das 10 virgens. Para quem não lembra, 5 eram prudentes, sábias, e 5 eram tolas. Todas elas tinham que aguardar o noivo chegar para entrarem na festa com ele. São como uma espécie de damas de honra, né? E o noivo não disse a hora que vinha e quando vinha, mas ele estava atrasando, ele estava tardando. Já era alta noite e ele ainda não tinha chegado. As prudentes ficaram ali acordadas, prepararam azeite, né? E a lâmpada. Prepararam azeite e lâmpada, para sempre poderem receber o noivo com a luz. A lâmpada aí significa a palavra de Deus e o azeite, o Espírito Santo. Ou seja, estavam sempre vivendo uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. Estavam em comunhão plena com Deus, orando, se alimentando da palavra e largando o seu mau caminho. As outras 5 nécias ou tolas estavam lá já cochilando e não tinham azeite suficiente. Então o que elas falam, né? Quando o noivo está chegando, alguém grita, olha o noivo! Elas ficam desesperadas, tentando correr atrás de azeite, porque já tinha acabado o azeite, não tinham preparado. Então elas vão para as sábias e falam, vocês me emprestam um pouco? Elas falam, não, senão vai faltar para a gente também. Agora é cada um por si. Porque na hora da salvação vai ser isso, irmãos, é cada um por si. Você não vai poder levar seu noivo, seu namorado, seu marido, sua esposa, seu filho, seu vizinho, seu pai, sua mãe. Você não vai poder pegar no pé de ninguém para subir junto. Na hora do fim, é cada um por si. Cada um prestará as suas contas diante de Deus e cada um será julgado individualmente. E então, Jesus, né, ele representando o noivo da história, ele volta. As nécias foram correr atrás, já era tarde demais, mas as prudentes entraram com ele. E quando elas chegam tarde batendo na porta, Senhor, abre a porta, abre a porta. O noivo fala, afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Olha que coisa triste. Fico imaginando o dia em que Jesus reconhecerá cada um de nós. Vinde, né? Vinde, amados de meu Pai. Venham minhas ovelhas, entrem no reino. Venham servos bons e fiéis, entrem na alegria do seu Senhor. Fico imaginando a alegria desse dia. E ao mesmo tempo, o horror e a tristeza do mesmo dia em que Jesus falará para outros que estão dormindo agora. Afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Irmãos, aí é game over. Eu falo para os meninos, é game over. Não tem o que fazer se o seu Jesus, o seu Senhor, o seu Criador diz que não te conhece. Que dia terrível será. E quando isso aconteceu? À noite. Quando menos esperavam, ele veio. Quando menos esperarmos, ele virá. Ele nos pegará de surpresa. Só vai com ele quem está realmente preparado. Então, irmãos, concluindo a mensagem dessa noite, chegou a hora de despertarmos do sono, porque o nosso tempo é curto. E a Bíblia fala, compreendam o tempo. Qual é o tempo, Senhor? O seu tempo é curto. Hoje é o tempo da salvação, é o tempo da salvação, agora, este momento. E o fim está próximo. Este é o tempo que nós devemos entender da palavra de Deus nessa noite. Irmãos, é engraçado, né? Se eu falasse para você, ou alguém falasse para você, olha, Deus me disse que você vai morrer amanhã.
qual seria a sua reação? Igual Ezequias, né? O rei Ezequias. O profeta foi lá e falou assim, você vai morrer. Ele fica desesperado e pede mais 15 anos, pede mais tempo e Deus lhe dá 15 anos, né? E essa é uma outra história à parte. Mas imagina que Deus fala para você assim, Deus te mostra claramente, você vai morrer amanhã, ou você vai morrer daqui a uma semana, no dia X. Qual seria a sua reação? Você estaria meio desesperado, tentando arrumar tudo, deixando tudo preparado para o seu cônjuge, seus filhos, arrumando sua vida? A gente tem que viver assim mais do que nunca, justamente porque não sabemos o quando. Porque se sabemos o quando, seria mais fácil. Só que a gente faz tudo ao contrário, né? Se alguém me dissesse que eu morreria amanhã, eu ficaria me preparando para o amanhã. Mas justamente porque não sabemos exatamente o quando será o nosso fim, seja pelo nosso fim individual ou pelo fim universal, eu tenho que me preparar todos os dias, irmãos. O desespero tem que ser maior. A nossa pressa em resolver as questões tem que ser maior do que nunca. Justamente porque estamos sujeitos ao elemento surpresa. E Deus está claramente nos dando um aviso nessa noite. Para mim, para você, para toda a humanidade por meio da sua palavra. Está na hora de acordar, irmãos. Vamos parar de levar nas coxas aí a vida espiritual. Vamos parar de levar de qualquer jeito as coisas de Deus. Vamos parar de achar que a gente tem um amanhã garantido. A gente dorme achando que vai acordar no dia seguinte. Mas pode ser que um dia isso não seja verdade, né? E Jesus está voltando. Jesus está voltando, temos que nos preparar. Então, acorda, igreja de Jesus. Fica firme, fica sóbrio, resolva as coisas importantes, faça o que tem que ser feito e vamos parar de enrolar a nossa vida espiritual, porque desse jeito não entraremos na terra prometida. Amém, irmãos? Que essa mensagem sirva de aviso para todos nós, venha nos ensinar, venha nos aconselhar de como nós devemos levar a nossa vida. Vamos viver de forma sensata, aproveitando ao máximo cada oportunidade de tempo que o Senhor está nos dando para vivermos por Ele e para Ele e fazendo o que é certo. Amém, irmãos? Vamos orar para nós encerrarmos a mensagem. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos ensina, que nos alerta, que nos avisa. É o seu padrão de conduta, Senhor. O Senhor sempre avisa o seu povo e a sua palavra ela é perfeita. Ela avisa o povo de Deus para que se prepare. E sabemos que cada vez mais o nosso tempo está se encurtando. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está voltando. Sabemos que agora é o tempo da graça, é o tempo da salvação. Senhor, toca no coração dos nossos irmãos, de todos aqueles que se declaram filhos de Deus e que estão ouvindo essa mensagem, para que se arrependam dos seus maus caminhos imediatamente. Não só se arrependam, ó Pai, da boca para fora, mas que abandonem as suas más vidas, dedicando-as totalmente a Ti, ó Pai. Que não sejamos tolos, fiquemos dormindo, cochilando, enquanto essa noite, essa vida no mundo, na terra, está acontecendo em nós, ó Pai, nas nossas vidas. Porque logo o dia vem e nós devemos estar preparados para encontrar com o nosso Criador. Que toda a nossa igreja seja preparada, que não haja ninguém de fora, Senhor. Que todos possam estar na Tua presença, nos seus retos caminhos e também muito bem avisados e praticantes desta palavra que recebemos nesta tarde. Obrigada, Pai, pela Sua maravilhosa e bondosa misericórdia que nos alcança diariamente, nos dando uma nova oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Após essa belíssima palavra, coloque em prática o que você ouviu. Não fique dormindo. Acorde. Acorde ao falar do Espírito Santo de Deus. Vamos receber a nossa bênção. Após a bênção, teremos o pós-lúdio. Após o pós-lúdio, teremos os avisos. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, seja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, e seja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém.
saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. There's grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Where we've been there for 10,000 years, bright shining as the sun. Need no less days to sing God's praise than when we first begun. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Oh, death, where are you? Where is your sting? How sweet the sound of this victory. Oh, church, where are you? Come rise and sing. How sweet the sound of our victory. Amém. Belíssimo pós-lúdio. Como eu gosto do prelúdio, pós-lúdio. Nós adoramos a Deus também por meio dessas músicas maravilhosas, mas também ficamos, né, cheios de graça, né? Então, amém por esse culto que nós prestamos. Espero que você tenha prestado com todo o seu coração. Rapidamente para os avisos. Irmãos,
conectado 6h30 da manhã, de terça até sexta. Por exemplo, o programa de sexta-feira, pouquíssima audiência, um tema importantíssimo. Os irmãos perdem quando não engajam, os irmãos perdem quando não participam. Dedica 30 minutinhos do seu dia para meditar na palavra de Deus, senão a sua fé vai esfriar. Oração da noite também, 21h20. Você não consegue orar alguns minutinhos, é sinal que algo está muito errado, irmãos. A minha parte como pastor eu tento fazer com maior zelo, com maior cuidado, mas eu não posso obrigar os irmãos a engajar, não posso obrigar os irmãos a participar, isso tem que vir dos irmãos. Deus tem que tocar no coração dos irmãos para os irmãos estarem juntos. Eu sempre me orgulhei da IMP, porque a IMP sempre foi uma igreja muito engajada, e nós estamos perdendo engajamento. O que é engajamento? É estar junto, é dar o seu amém no grupo. Eu sei que os irmãos olham as mensagens, mas ignoram. Não, dê o seu amém, não importa. Ah, mais um amém, pastor, é importante? É importante. A gente sabe que você está junto. É importante quando você faz o seu comentário, quando você participa. Jovens estão sumidos. Não quero vocês só no grupinho de vocês, não. A IMP é o corpo de Cristo. Todos fazem parte. Nós não temos grupinhos separados. Então quero todos participando. Dedique meia hora do seu dia. Conectados, eu até reduzi um pouco o tempo, não está chegando a meia hora. Conectados pela manhã. Em 1 minuto você lê a meditação ao meio-dia. E depois ore à noite. Faça isso diariamente para manter aí a sua alma viva. Para manter o seu espírito alerta. Para manter a sua comunhão com Deus. Senão, infelizmente, a sua fé vai esfriar. Então, toma cuidado, uma fé fria, quando você está em comunhão baixa, você abre possibilidade aí para o diabo te atacar. Toma muito cuidado, irmãos. Acho que o diabo está dormindo lá? Não está dormindo não. A palavra fala que ele está ao nosso redor como um leão, para nos devorar. E tem crente aí olhando para o teto, olhando para as estrelas, assoviando, como se tudo estivesse bem. Então vamos participar. Vamos engajar. Oficiais, quero ver vocês engajados. Oficiais, sejam os primeiros a dar exemplos. Líderes, sejam qualquer... Não importa o grupo que você tenha nas mãos. Professores, senão você também não tem como cobrar do seu liderado. Vamos engajar, vamos participar. Tudo isso é para a honra e glória de Deus, para mantermos a nossa fé firme, nossa fé forte. Até quando vamos nesse modelo? Enquanto for necessário. Por isso nós insistimos que os irmãos participem, que os irmãos engajem. Esse modelo aqui, graças a Deus somos abençoados, porque nós temos o culto completo no domingo. Quantas igrejas, irmãos? Os irmãos no máximo recebem a mensagem do pastor lá num videozinho curtinho e segue a vida. Nós não. Praticamente tirando a questão da proximidade, não mudou nada. Nós temos toda a nossa liturgia, todo o nosso culto, como sempre fazemos. Deus é muito bom para conosco. Deus derrama muita graça e amor sobre a IMP. Então, por favor, vamos nos engajar. Quero aí os oficiais liderando isso, os professores. Viu, professores? Andam sumidos demais. Professores de criança, não adianta cobrar que a criança não participa, se vocês não participam. Todo mundo engajado, e não é só na terça-feira não, engajado durante a semana inteira, de terça até sexta, todo mundo, deixa o seu amém no grupo, participa junto, todos juntos. Nós colocamos os agradecimentos, os pedidos, poucos irmãos mandam, vocês não querem nem que orem por vocês, isso é um absurdo, irmãos. Palavra de hoje. Tem muita gente dormindo. Então vamos acordar. Amém? Vamos acordar. E agora vamos lá para o WhatsApp para fazermos a nossa confraternização, as nossas fotinhos aí finais, para encerrarmos esse nosso dia. Fiquemos todos com a paz do nosso Deus. Shalom, irmãos.